Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entre Linhas na Rotina. Eu me chamo Joana e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um compilado das últimas leituras que eu fiz aí nesses últimos 3 meses. Julho, agosto e setembro. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber notificação todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, assim como o meu link de associado da Amazon. Então tudo que você for comprar na Amazon, qualquer coisa que você comprar pelo meu link, você vai estar me ajudando muito. Eu só vou ganhar uma comissão por cima da sua compra, você não vai alterar nada no valor da sua compra. Eu somente vou realmente ganhar uma comissão. Queria te indicar também o cupom NOMIA, caso você vá comprar na Amazon. O cupom NOMIA é um aplicativo, uma extensão de navegador que te oferece serviço de cashback e cupons de desconto. Então, se você baixar a extensão no seu navegador, toda vez que você fizer qualquer pesquisa de compra, ele vai aparecer ali os melhores preços sugeridos, né? E se você baixar o aplicativo, você também vai poder receber notificações todas as vezes que tiver algum cupom disponível para você estar usando nas lojas parceiras do Cupom NOMIA. Você se inscrevendo pelo meu link, você já adquire R$5. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Olhem sempre as descrições dos meus vídeos, porque todas as informações, todos os links importantes eu coloco ali na descrição. Bom, esse vídeo tá atrasado porque eu dei uma pausa aqui no canal, então acumulou muitas leituras. E aí eu decidi fazer esse compilado, né, esse vídeo com o compilado das últimas leituras, justamente para ser um vídeo só. Porque eu tava pensando em fazer para cada mês as leituras dos meses, né? E eu acho que ia ficar muito grande esse tipo de conteúdo, porque já estamos no final do ano, então já tá atrasado e ia atrasar mais ainda. Eu gosto de gravar meus vídeos no período da manhã, mas ultimamente não tá dando muito para gravar vídeos desse jeito, né? Vídeos falando assim no período da manhã. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje, né? À tarde mesmo, então tá tendo obra e se sair, me desculpem, mas é o que tá tendo pra hoje. E também tá muito calor, eu só tô de top aqui porque tá muito calor. Inclusive amarrei meu cabelo, não tem como ficar de cabelo solto, porque eu fecho todo o quarto, então é isso. Vamos começar logo o vídeo porque eu não quero que ele fique muito grande. Todos os vídeos eu falo isso e acaba ficando grande, mas eu vou tentar resumir bastante esse vídeo. Eu tô com a minha colinha aqui, que é o meu bullet de leitura, né? O meu planner literário, aliás. E eu separei aqui porque eu não fiz roteiro. Então, vai ser isso. A primeira leitura que eu fiz foi Não Direi Que É Amor, né? Da Natália Ávila. Primeira leitura de julho. Eu vi um Reels no Instagram e aí eu achei que se trataria de um livro ali onde a personagem principal ela fala com o universo. Tecnicamente sim, a Noeli fala com o universo, mas ela faz parte da religião Inca, então ela é uma bruxinha. E foi uma surpresa porque eu não esperava isso. A gente tem a Noeli e o Gael. A Noeli, ela é uma recém-formada em atriz, ela está em busca de emprego. Além de estar em busca de emprego, ela está endividada e ela mora com uma amiga. E ela precisa de um trabalho até que surge uma oportunidade dela fazer um teste para uma releitura em Noite de Verão do Shakespeare. Então ela vai fazer esse teste e lá ela reencontra o Gael. O Gael, ela teve o primeiro contato com ele no casamento da irmã dela, né? Que ocorreu uma situação lá e meio que ele reconheceu ela e tudo mais. Então tem o Gael ali. Só que quando ela reconhece o Gael, eles meio que se bicam um pouco. E não se bica um pouco, mas ela é meio estressadinha, sabe? Ela passa no teste e eles viajam pra fazer as gravações, né, em outro lugar. Então isso eu achei muito legal, porque é como se você estivesse vendo os bastidores ali da peça, justamente, né? E a história se passa ali no Rio de Janeiro, então eu imaginei aquelas pessoas que estão estudando pra ser ator e atriz, e achei legal, muito legal isso. O ponto negativo é que eu achei a Noeli muito chata. Ela é muito mimada às vezes, sabe? Por mais que ela faça o mantra dela, coloque os cristais dela pra tomar sol e banho de lua, mas ela é muito chata, ela é muito mimada, eu achei ela um pouco mimada.
mas mesmo assim eu dei 4 estrelas. Como eu já falei, é uma comédia romântica, né, um livro nacional, e é bem legalzinho de ler. E cada capítulo, ela traz algumas frases, assim, sabe, que eu achei bem legal essa parte também. A segunda leitura que eu fiz em julho foi Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin. Esse livro estava parado na minha estante e eu não sei por que eu esqueci do que se tratava esse livro, porque senão eu já tinha lido ele há muito tempo. Ele é uma fantasia, talvez uma romantasia. Nesse livro a gente vai ter uma bruxa que vai se apaixonar, que vai casar com um caçador de bruxas. E quando eu lembrei disso, eu fiquei pensando, foi por isso que eu comprei esse livro, como que uma bruxa vai se casar com um caçador de bruxas, né? Então, quando eu peguei esse livro para ler, eu tava com as expectativas bem grandes e elas foram supridas. Então, eu acabei dando 5 estrelas para esse livro e favoritando. A Louise Blanc, acho que é assim que é, Leblanc, ela é uma bruxa que está fugindo do coven dela, né? E aí ela vai pra Londres, se eu não me engano, e lá pra sobreviver, ela se torna uma ladra. Em Londres, o rei tem uma guarda, né, principal ali, que se chama os Chancellors, acho que é assim que fala, que estão a serviço da igreja. Então eles caçam as bruxas. E a gente tem o Ryde de Gore, que ele é o capitão dessa guarda. Acontece uma eventualidade, que foi a minha grande curiosidade de saber como esses dois iam se casar. Então acontece uma coisa que eles acabam tendo que se casar. E eles se casam, mas são meio que inimigos ali, né? São inimigos, querendo ou não. E a história é muito boa, a fantasia é muito boa mesmo, eu gostei muito. Eu não conseguia largar esse livro, eu fiquei querendo saber o que ia acontecer logo no próximo capítulo. E se eu não me engano, esse livro é narrado o personagem, né, a Louise e o Reed também, ele tem um capítulo pra ele. São intercalados, né, os capítulos. Então eu gostei muito desse livro, como eu falei, eu dei 5 estrelas e favoritei. O próximo livro foi O Alienista, do Machado de Assis, para dar continuidade ao meu desafio de 30 clássicos antes dos 30. Eu peguei ele pra ler e eu acho que foi um pouquinho errado eu ter pegado ele pra ler depois de ter lido uma fantasia que eu gostei muito, porque eu não consegui me imergir, sabe, me conectar com a história. Eu não gostei muito, mas eu achei legal, vamos dizer assim. Eu já percebi, é o segundo livro que eu leio do Machado de Assis, e eu percebi que ele traz essa ironia, um sarcasmo que eu gosto muito, então eu gostei muito por conta disso. Mas eu confesso que não foi uma leitura tão fácil de fazer, porque aqui envolve um pouco política, e aqui eu achei as palavras um pouco mais difícil de se compreender, sabe? A conjunção verbal ali um pouco mais difícil de se compreender. Eu não sou acostumada a ler clássicos, então acredito que pegar esse livro para ler depois de ler uma fantasia, eu acho que foi um erro. Mas aqui a gente vai ter o Alienista, que ele funda um asilo chamado A Casa Verde, né? Ali no Rio de Janeiro, né? Ali na cidade do Rio de Janeiro. E ele é um psicólogo, psiquiatra, que ele tem como fundamento estudar os comportamentos humanos. Só que ele acaba extrapolando, porque ele de repente começa a colocar todo mundo dentro desse asilo. Todo mundo tinha algum comportamento que fazia com que surgisse um interesse nele e ele colocava essa pessoa lá dentro. Então não tinham apenas pessoas que realmente precisavam de cuidados psicológicos, psiquiátricos. Tem mais ali um exemplo. A mulher dele estava exigindo um pouco mais de carinho dele, sabe? Porque ela estava se sentindo muito sozinha e ele só estava trabalhando. E ele age com uma frieza em relação a isso, porque ele simplesmente pega ela e fala: você deve ter alguma coisa, vou te investigar. E aí ele coloca ela no asilo. Então ele colocou a própria mulher no asilo. Então aqui esse livro, né, da Princípio, eles trazem algumas questões da universidade e também tem um texto e contexto sobre a história. Então aqui ele fala que é uma crítica, né, que o Machado de Assis traz à ciência, né, o fanatismo e, né, que é o que acontece, o fanatismo e a obsessão do Dr. Simão Bacamarte pela ciência,
trazem reflexões importantes até mesmo para a atualidade, em que se pode observar pessoas obcecadas por religiões, celebridades, costumes, dogmas, trabalho, vícios, etc. Então ele se dedica tanto ao trabalho dele que ele acaba ficando viciado e aí ele meio que fica cego. E todo mundo tinha algum comportamento ali que precisava ser estudado, entendeu? E aí gera uma revolta ali na cidade, porque as pessoas estavam achando isso impróprio, com toda certeza, né? Enfim, esse livro aqui eu dei 4 estrelas. O próximo livro foi O Príncipe Cruel, da Rowling Blake. Esse aqui foi uma releitura que eu fiz. Tô tentando reler toda essa série ainda esse ano. Então, relendo, eu percebi algumas coisas que eu não tinha percebido quando eu li a primeira vez. Que, inclusive, passei até informações erradas aqui no meu canal sobre o que a Judy fez com o Madoc. Então, deixa abaixo, não é mesmo? Refazendo essa releitura, eu gostei muito, muito mesmo, porque já tenho 4 anos que eu li esse livro. Então, eu relendo foi como se eu tivesse tendo o primeiro contato com a história. Eu lembrava de algumas coisas, mas não eram todas as coisas. E mesmo as que eu lembrava, quando lia, eu achava o máximo, sabe? E aqui, relendo, eu pude perceber detalhes do Cardan cuidando da Judy, sabe? Cuidando entre aspas, porque esse aqui, a gente tem o Cardan bem filha da puta mesmo, né? Jogando terra na comida dela. Mas ontem apareceu um Reels pra mim de uma menina explicando perfeitamente que esse livro tecnicamente não é uma romantasia. Tem migalhas de amor? Tem migalhas de amor, mas não é uma romantasia, porque o foco dele não é no romance. E sim nas estratégias, na Judy tentando sobreviver ao mundo férico, ao mundo das fadas, que não é um mundo bonitinho, né? É um mundo obscuro, onde eles fazem os humanos escravos. Então não é um mundo colorido, é um mundo hostil, né, ali. Então é uma fantasia e continua sendo 5 estrelas e favoritado, que eu amo essa saga desses livros. O próximo livro é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillick. Esse livro é uma fantasia também. E aqui a gente vai ter a Elizabeth, que ela tem um monstro na cabeça dela. Mas antes, deixa eu recapitular, né? Aqui a gente vai ter a história de um reino que meio que foi amaldiçoado. Então a gente tem uma bruma, que quando a pessoa entra nessa bruma sem um amuleto, acaba se perdendo, a bruma acaba tomando conta, vamos dizer assim. Tudo isso por conta de um acordo que o rei fez, né, com a bruma, com a alma do bosque. E essa alma do bosque acabou concedendo para o rei pastor, cartas da providência. Quem tiver essas cartas da providência, quem tiver essas cartas, o dono dessas cartas, pode ter alguns poderes, né? Então tem a do ceifador, tem a do pesadelo, enfim. Só que aí, quando acontece, que depois, mais pra frente, vai explicar como tudo isso aconteceu, né? Por que a bruma se revoltou, a alma do bosque se revoltou. Então, quando ela se revoltou, ela jogou essa bruma, vamos dizer assim, e essa bruma meio que intoxica, enfim. Ela meio que deixa as crianças doentes, com a febre, né? E aí essas crianças que ficam doentes, elas acabam adquirindo poderes. Só que elas não conseguem chegar na vida adulta. Então elas acabam morrendo. Quando elas não morrem, a guarda do rei, né, que são os cavaleiros, se eu não me engano, eles acabam ali pegando essa pessoa, né, pra ceifar a vida dela. Temos ali um grupo de pessoas que são considerados tipo os médicos que vão investigar para ver se aquela criança tá com a febre ou não. Se ela tiver, ela é levada, né? Então a gente tem a Elizabeth, que sofreu com essa febre, só que aparentemente ela não tem nenhum poder, né? E aí, para acabar com uma bruma, com essa maldição, precisa reunir as 12 cartas da providência. E somente a Elizabeth consegue enxergar essas cartas, porque ela consegue enxergar o brilho dessas cartas, né?
que cada carta tem uma cor diferente e ela consegue enxergar essas cartas. Eu dei uma espiada aqui na minha colinha que a guarda, né, são chamados corcéis e o grupo de médicos que vão ver se essas crianças estão com a febre ou não são chamados os clínicos. E os clínicos são temidos por todas as pessoas, entendeu? E aí, para acabar com essa maldição, né, como eu falei, precisa se juntar as 12 cartas da Providência. E aí a Elizabeth vai se juntar com o Raven. Raven, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é o capitão da guarda dos corcéis, né? Então, meio que ele tá burlando ali, tá indo contra o rei, né? O rei quer também as cartas da Providência, mas não deixa muito claro se é realmente para acabar com a bruma ou para só ter poderes, né? Então, e a outra coisa também é que não são só 12 cartas, mas tipo, são 2 cartas do pesadelo. Então, cada carta tem uma quantidade, mas o total de cartas ali, únicas de cada ali, são 12 cartas. Então, precisa se juntar as 12 cartas para acabar com essa maldição. E aí, a Elizabeth e o Raven vão atrás de descobrir isso, né? Só que aí, a Elizabeth tem um segredo. Ela tem um monstro na cabeça dela que por muitas vezes eu fiquei pensando, será que ela deve confiar nele? Porque eu não sei se eu ia conseguir confiar nele, sabe? Porque ele não parece ser confiável. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. O outro livro que eu li foi um e-book chamado Me Encontro no Lago. Vou deixar aqui a capinha dele. Me Encontro no Lago, da Carley Fortune. E esse eu li em e-book, né? Tá disponível na Prime. Então, esse livro eu não gostei muito. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Por conta de que... Acho que mais por conta do Will, né? Que é o personagem ali que vai fazer par com a Fair. Então, a Fair e o Will se encontram em Toronto. E nesse encontro deles dois, eles acabam meio que criando uma amizade ali rápida. E eles marcam de se encontrar daqui a 1 ano no lago do resort da mãe dela. E eles fazem promessas uns aos outros, faz até uma lista, se não me engano, de coisas que eles querem mudar daqui a 1 ano e tudo mais. E aí a Fair, depois de 1 ano, ela fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E aí ela vai para esse encontro. Chegando lá, o Will não está. Isso não é um spoiler, eu acho. Mas enfim, o Will não vai estar. E a desculpa dele depois, porque acontece uma morte aqui, né, nesse livro. E esse é um ponto positivo em relação a esse livro, porque o luto aqui desse livro, a forma como foi descrita o luto, é bem real, sabe? Bem parecida realmente. Porque a Fair, ela até questiona de falar que não parecia... Ela tem a sensação de que não conhecia a pessoa, sabe? Parece que ela nunca conheceu a pessoa verdadeiramente. Porque, querendo ou não, a gente tem versões nossas, né? E não é todo mundo que conhece todas as nossas versões. Então, a Fair começa a descobrir certos segredos, certas coisas, certas situações, que ela fica meio assim... Parece que realmente eu não conhecia a pessoa que eu convivi, entendeu? E aí, por conta disso, uma coincidência acontece, né? E aí o Will vai até o resort. Chegando no resort, a Fair acaba não reconhecendo ele porque ele está muito diferente. E quando ela reconhece, ela sai correndo, ela sai fugindo e tal. E aí fica esse impasse deles dois. E o Will tentando se justificar porque ele não foi no encontro deles que eles marcaram. Sabe? Tipo assim, primeiramente, quem é que marca um encontro? Daqui a 1 ano a gente se vê novamente pra gente falar como tá a nossa vida. Sendo que eu te conheci agora. Eu vou marcar esse encontro contigo. Entendeu? Aí o Will vem com uma desculpinha esfarrapada. Gente, falei, moço, antes de tu ter falado, eu não quis ir, entendeu? Eu não quis ir. A desculpinha dele é meio esfarrapada, por isso que eu dei só 3 estrelas. Eu pensei em dar 2, mas só por conta do luto, a forma como o luto foi escrito e descrito, eu gostei muito, então por isso que eu dei 3 estrelas.
O outro livro que eu li foi uma parceria, a primeira parceria aqui do canal, que foi Trono de Rosas, do Roderick Marsman. É um livro de fantasia, vou deixar a capa aqui também. É um livro de fantasia e esse livro pode-se dizer que é uma spin-off, talvez, do livro principal, que é Asas de Sangue. Eu gostei muito desse livro por conta que ele foge totalmente do esperado, sabe? Aqui a gente tem bruxa, tem vampiro, tem Nephilim, tem lobisomem, tem anjos caídos. Então tem várias criaturas místicas ali coabitando, entendeu? Na mesma região, na mesma questão. Então isso pra mim foi muito legal. Eu dei pra esse livro 3 estrelas. E por que eu dei 3 estrelas? Justamente por conta disso. É um livro bom, sabe? Mas eu sinto que poderia ter melhorado. Coisa que me incomodou um pouco foi os diálogos e a falta de informações. Então, e algumas descrições. Outra questão também é que a menina, né, é uma demônia, ela é criança e ela tá possuindo a mãe dela. Só que eu não entendi essa questão. Por que ela é uma demônia que está possuindo a mãe dela? Entendeu? E por que não deixar a mãe tomar conta do próprio corpo? E aí você pode estar me perguntando, Joana, mas como assim? Porque acontece uma situação em que ela é sequestrada por 2 vampiras. E aí elas começam a ter uma conversa, um diálogo muito, muito fraco, sabe? Muito fraco. E aí elas começam a ter esse diálogo e a mãe dela, de repente, pinta na cabeça dela assim e fala assim, filha, se esconde na minha cabeça só pra eu conversar com elas, porque é um assunto que não é pra criança. Tipo assim, sabe? Eu fiquei... Aí a menina vai, fica ali escondida no subconsciente da mãe, e aí a mãe começa a ter um diálogo com essa vampira, com as vampiras. E o diálogo é muito, muito fraco, muito fraco. O que me pareceu é que os personagens não possuem uma personalidade, eles não possuem uma personalidade, sabe? Eles estão ali somente existindo, mas não tem uma personalidade, cada um não tem, sabe? Não dá pra definir quem é quem ali, porque parece tudo muito igual. Ficou faltando isso aí, por isso que eu dei 3 estrelas. O último livro lido em julho foi O Meu Pé de Laranja Lima, e esse livro aqui eu vou levar pra vida. Leia esse livro, entendeu? Esse livro é do José Mauro de Vasconcelos. Eu tenho a versão dele aqui antiga, bem antiga mesmo, chega a tá caindo aos pedaços já. Mas eu nunca tive interesse de ler, até que eu fiz esse desafio dos 30 clássicos e coloquei ele na minha lista. E, gente, que história maravilhosa, sabe? Eu nem vou falar muito dele porque eu acho que vou fazer um vídeo só pra ele. Mas aqui a gente vai conhecer o Zezé, que é um menino que tem 5 ou 6 anos ali, porque ele fala que tem 6, mas ele tem 5. E ele é uma criança super inteligente. Ele já tem 5 anos, ele já sabe falar, já sabe escrever, já sabe falar palavras difíceis, que para o irmão dele é palavras difíceis. Tudo isso o padrinho ensinou ele, então ele tem uma inteligência muito grande. Porém, ele é uma criança muito sapeca mesmo. Então ele arma pra todo mundo e ele vive apanhando, entendeu? Por conta disso. A família dele é uma família bem humilde. A história, se eu não me engano, se passa ali no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, né? Na zona norte do Rio de Janeiro. E a família dele é muito pobrezinha, sabe? Bem humilde mesmo. E o pai dele tá desempregado, a mãe dele é a única que trabalha numa fábrica e tanto é que ela quase não aparece na história, né? Quando ela aparece é bem pouquinho assim, porque ela não tem tempo, justamente. Ele tem mais 3 irmãos, mais um menino, não, 4 irmãos, se eu não me engano, porque tem mais 2 meninos, um maiorzinho e um pequeno, menor do que ele, que é o amigo dele, o casca de bala dele ali. E tem as 2 meninas, que uma meio que parece que odeia ele, e a outra que zela por ele, não deixa ninguém brigar com ele, mas meio que não adianta muito. Minha leitura de O Meu Pé de Laranja Lima foi bem lenta por conta de que eu não tava conseguindo ler sem chorar.
sem chorar, simplesmente assim. Porque ninguém conseguia entender o Zezé. Mas meio que deixa nítido que não é todo mundo. São as pessoas que não tem muito estudo, sabe? Porque o Zezé acaba conhecendo o seu Portuga. Ele conhece o seu Portuga, o padrinho dele é um homem estudado e o padrinho dele não faz metade das coisas que o pai dele faz, sabe? Então, gente, é maravilhosa essa história. Eu dei 5 estrelas e favoritei e vou levar pra vida. Agora vamos para as leituras de agosto. E o primeiro livro de agosto que eu li foi um e-book, vou deixar passando aqui também, chamado Brilhante como Ouro, da Gizia Garcia. Esse livro é uma fantasia, né, ali. É um livro nacional, é uma fantasia onde a gente vai ter uma Aurora em busca, né, da Cidade Dourada. Porque a mãe da Aurora morreu e ela era conhecida como louca porque ela ficava dizendo que existia uma cidade que era toda de ouro e ninguém acreditava nela. Aí a mãe dela morreu e ela quis, e a mãe dela não era qualquer pessoa, né? A mãe dela era uma historiadora e aí a Aurora quis vender o diário da mãe, só que ela não estava conseguindo vender para ninguém. Nisso ela começou a perceber que tinha um cara que estava seguindo ela. E aí, um dia, esse cara confronta ela e ela descobre que esse cara, ele é um morador, ele é um vivente? Vivente? Não sei. Ele mora nessa Cidade Dourada. E aí é quando a história realmente começa, né? Quando ela vai em busca dessa Cidade Dourada. A vibe que esse livro me passou, ele me passou a sensação daquela fantasia, O livro me passou uma vibe daquele filme, da animação da Disney chamada Atlantis. Gente, assim, tem essa vibe, sabe? Eu gostei muito desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. E é uma leitura bem gostosinha de fazer, bem rápida também. E o próximo livro que eu li foi Powerless, da Lauren Roberts. Esse livro é uma romantasia. Eu acho que é uma romantasia, né? Porque aqui a gente vai ter um mundo, um universo ali, um mundo onde existem os notáveis e os comuns. Os notáveis são pessoas que têm poderes e os comuns são pessoas que não têm poderes. E isso tudo ocorreu quando aconteceu a peste, né? Que deram poderes ali aos notáveis, às pessoas, e tinham pessoas que não tinham poderes, então eles eram considerados comuns. Só que o rei começou a dizer que os comuns estavam adoecendo os notáveis. Então eles meio que foram expulsos, foram exilados ali, mandados embora por conta disso. Então meio que é errado você ser comum. Só que a Pendi, ela é uma comum que foi treinada para ser uma psique... Eu não sei falar esse nome, mas eu acho que é isso. Psíquica. Pra ser uma psíquica. E aí ela foi treinada pelo pai, então ela meio que consegue ser uma adivinha, sabe? Então ela pega ali e fica tentando adivinhar pra dizer que ela tem poder. Até o cabelo dela, ela pintou, o cabelo dela é meio cinza, aqui diz que é branco. Não, aqui diz que é cinza, branco, pra mim é cabelo cinza, né? Dia lá que ela tá roubando ali na favela. E aí ela encontra um cara que ela chama de idiota. É muito legal esse livro, porque ela meio que esculhamba ele. E aí ela não percebe que ele é um príncipe, né? Que ele é um dos príncipes. O Kai vai ser tipo assim, eu esqueci o nome, vou deixar passando aqui quando eu lembrar. Mas aí o Kai é esse cara aí do rei, entendeu? Do futuro rei. E aí ela rouba ele. Só que depois que ela rouba ele meio que acontece uma situação com ele ali. E aí ela tem que salvar ele. E aí ela salva ele, ela sabe lutar e tudo mais. Que o pai dela treinou ela muito bem. E aí acontece dele pegar e as pessoas verem. E aí vai acontecer as provas do expurgo, aliás. E essa prova do expurgo, ela acaba sendo escolhida para participar, né? Para representar a favela. Então ela vai para essa prova.
Só que ela é uma comum e ela não tem poder nenhum. Eu dei e acabei dando 5 estrelas e favoritando esse livro. O próximo livro que eu li foi um e-book. Eu tava com vontade de ler algo assim mais dark, romance. E aí eu peguei esse Night Rapids do Knox, que é o primeiro volume, da autora F. Locke, acho que é assim que fala. Aqui a gente vai ter um romance entre enemies to lovers, entre duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Que eles, meio que, ela é filha do policial e ele é um bandidão ali da gangue de motos, né? Da gangue de motos, não. Do motoclube. E aí ela vai embora pra cuidar da mãe e de repente ela volta. E aí quando ela volta, meio que o Knox fica caidinho, assim, já fica balanceado, sabe? E aí todo mundo percebe que ele tá balanceado pra ela, só que eles falam, Knox, não vai dar, porque a gente tá tentando fazer aí as coisas. E se você começar a provocar a filha do policial, não vai dar certo. Só que eles têm um acordo entre eles que é tipo assim, são dívidas que acontecem. Ele me deve um favor, então... Aliás, eu pedi um favor pra ele, então eu tô devendo a ele. E a mesma coisa seria se ele me pedisse um favor, ele teria me devendo, entendeu? Então vai acontecendo isso aí durante a história até eles ficarem juntos, né? E o outro livro que eu li... e nesse livro eu dei 4 estrelas e meia. E aí o outro livro que eu li, que vou deixar aqui também, que é um e-book, também foi o segundo volume, né? Que é o com o Storm. Storm é o irmão do Knox. E aqui a história vai ser o irmão do Knox, que é bem louco, que eu fiquei com medo dele, eu confesso. Ele é bem doidinho, assim. Com a amiga da menina, da namorada do Knox, que eu esqueci o nome dela. E aí, o livro do Storm eu achei um pouco mais pesado, porque... Aliás, o que eu gostei da autora é que ela vai fazendo uma sequência, sabe? Então, o primeiro livro, Knox, é ali um negócio um pouco mais leve. E aí o segundo livro, que é do Storm, já é meio que desenvolvendo a história, porque aqui a gente vai ter um enredo bem mais pesado, que vai envolver... eu acho que eu não posso falar, eu vou deixar passando. Vai envolver certos gatilhos, né? E além de fanatismo religioso e tudo mais. E aí vai ter o terceiro livro, que eu acho que o terceiro livro vai ser o desfecho, né? No primeiro livro, aliás, do Knox, acontece ali uma situação que eu fiquei meio passada, que eu não esperava. Foi o plot. Então, você vê o desenvolvimento desse plot no segundo livro, entendeu? Então, eu acredito que o terceiro livro, que é com o terceiro irmão, vai ser ali o desenvolvimento da história, né? A conclusão, o desfecho de tudo. O próximo livro também foi um e-book chamado Meu Romeu Sombrio. E para esse livro eu dei 2 estrelas. Livro horrível, péssimo. Da autora... São duas pessoas que escreveram. Da L... Não vou saber falar, gente, o nome, mas eu vou deixar a capa aqui passando. Gente, livro horrível. De fato, foram 2 pessoas que escreveram. Parece que teve uma que escreveu o início da história e a outra escreveu o final da história. Só que parece que ela não conhecia os personagens. Porque uma coisa que começou com ali uma pegada mais dark realmente, só que com uma questão... Porque aqui é uma releitura do Romeu e Julieta, né? Só que não temos isso aqui. A personagem no início do livro é uma. O cara do personagem... O cara é um... Quando vai chegando no final do livro ali, vai se transformando numa coisa horrível, sabe? Uma coisa mesquinha, uma coisa sem sentido nenhum. Um belo exemplo que eu posso dar pra vocês é que a menina, né, que eu esqueci o nome dela, a Julieta, seria Julieta, né? Ela meio que não chora por nada, entendeu? Ela não chora por nada, acontece uma ocasião lá, ela tem que casar com esse tal de Romeu. Nisso ela casa com esse Romeu, ela não chora nem quando ela vai embora. Né? E ela fala que a mãe dela disse que para o médico fazer ela chorar demorou muito, porque ela não chorava por nada. E aí, lá no final do livro, mais ou menos já chegando no final do livro, acontece uma situação que ela derrama uma lágrima apenas. Pra mim, ele já bastou, entendeu? Eu vou deixar passando o nome da situação que acontece aqui, porque não dá pra falar. Só que gente, é uma confusão. Eu falei, agora vamos para as leituras de setembro.
E o primeiro livro que eu li foi um e-book também, vou deixar passando a capa aqui, que se chama Subliminar. Esse livro é da Miss Confused. Eu adoro o nome das autoras desses livros. Aqui a gente vai ter uma Dakota. A Dakota é uma mulher rica, uma menina rica, né? E aí a gente vai ter o livro meio que intercalado com o passado e o presente. Então, no presente, a Dakota, ela é uma barman que tá trabalhando e tudo mais. E aí sempre tem um cara ali de terno bonitinho que sempre paga uma bebida pra ela. E ele sempre chama ela pra sair, só que ela nunca aceita. E aí nessa noite ela aceita e eles vão para o apartamento dela. Chegando lá, ela descobre que o cara não era um cara que ela imaginava. E aí ele tenta, né, matar ela. E ela consegue se defender e sair do apartamento e sai correndo. E aí um carro para e salva ela. Quem é que salvou ela? O Rowan. O Rowan é o cara do passado dela. E aí a gente vai conhecer o passado deles dois. Então aí o próximo capítulo corta pra quando a Dakota era adolescente, criança ali, adolescente, mais ou menos. E ela morava com o pai. E o pai era um cara super, hiper, mega exigente. Ela não podia sair, controlador. E o Rowan é uma pessoa, um menino ali que apareceu com a mãe e tudo mais, enfim. E aí eles crescem meio que juntos e a Dakota meio que sente algo pelo Rowan. E o Rowan sempre tá ali com ela também, ajudando ela, e eles viram grandes amigos e tal. Só que acontece uma situação no passado que, no presente, a Dakota imagina que o Rowan tá assim, puto com ela, entendeu? E de fato ele está puto com ela, só que não necessariamente por conta disso. Meio que já superou, entendeu? A situação que aconteceu. Eu gostei muito desse livro, eu acabei dando 5 estrelas porque a autora conseguiu fazer uma história de ação, literalmente, meio carga explosiva, sabe? Meio. Sabe aqueles filmes de ação que tem um romance e tal? É meio isso, é a vibe desse livro. Então eu gostei bastante, daí acabei dando 5 estrelas. O próximo livro foi esse aqui, da Zoe X, A Maldição do Amor. E esse livro, assim. Vamos lá. Eu achei bem diferente. É uma romantasia também, só que é um dark. Esqueci o nome. Mas enfim. Esse livro, a gente vai ter o Hades e a Perséfone, né? Uma releitura de Hades e Perséfone. E eu não tinha me tocado que o Hades é tio da Perséfone, entendeu? Eu não tinha me tocado disso. Eu só fui me tocar porque a Zoe colocou isso lá nas notas, né, dos primeiros capítulos na história e tal do livro. Colocou essa informação e eu fiquei tipo, não tinha passado isso pela minha cabeça. Mas enfim, então aqui a gente vai ter uma Perséfone, né? A Perséfone e o Hades, eles meio que estão amaldiçoados. E aí, as vezes que a Perséfone acaba voltando ali para o submundo, foi torturante, eu confesso, porque você vê que ele tenta agir de várias outras formas diferentes para não acontecer o que acontece, mas o inevitável sempre acontece, entendeu? Então é muito legal. O próximo livro, gente, dando continuidade aos livros que eu li em setembro, foi a releitura que eu fiz de O Rei Perverso, da Rowling Black. E continua sendo 5 estrelas e favoritado. Aqui nesse livro eu já tinha coisas que eu não lembrava muito bem, né? Então aqui a gente vai ter o desfecho do que aconteceu no primeiro livro. Então a gente tem aqui uma Judy quase sem tempo para respirar. A gente tem um Garda um pouco mais rabugento, talvez. E por conta agora, né, que ele é o rei. Então a gente tem ele um pouco assim, meio rabugento. Só que a gente sabe que, na realidade, quem é que manda é a Judy, entendeu? E a reviravolta que acontece aqui, as reviravoltas, porque não são só uma, várias reviravoltas acontecem aqui que são muito interessantes. Eu amo demais o modo como a Rowling consegue escrever esse livro. Eu confesso que eu não teria coragem de morar no mundo dos féricos, sabe? Eu acho que eu ia ter medo, eu ia fugir, eu ia correr, entendeu? Porque você não pode... você tem que estar em alerta sempre, né? Enfim, então essa foi uma releitura que eu fiz e continua sendo favoritado e 5 estrelas. O último livro que eu li em setembro foi Liberta-me, da Tahereh Mafi. Acho que é assim que fala, eu não sei falar o nome dela.
Então aqui a gente tem o segundo livro, né, do primeiro livro, que é Estilhaça-me. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro, porque eu achei algumas coisas que aconteceram aqui muito sem nexo, sabe? Inclusive o Kenji, eu achei ele muito diferente do primeiro livro, porque a gente tem aqui um Kenji que tecnicamente do nada virou um cara muito importante do complexo ali que eles estão. E além disso, o modo como ele falou com a Juliette, sabe, sobre ela não estar conseguindo acessar os poderes dela, sem nenhum pingo de empatia, sabe, em respeito disso. E ainda tem a coragem de dizer que ela não está fazendo nada, Aí você pega toda a trajetória da Juliette e ele vem e ela mal sabendo do que ela é capaz, entendeu? E aí ele chega pra ela e fala: você não tá fazendo nada, querida. Melhora. Você, isso e aquilo. Sabe assim, tipo, esculhambou a menina. Não gostei, sinceramente, não gostei. Outra coisa também que não entendi é o Castiel, acho que é isso. Ele faz um monte de teste lá com o Adam, ao invés de fazer os testes com a Juliette. Afinal de contas, ele não vive falando que a Juliette é uma peça importante ali do xadrez, que eles estão sem tempo, que ela precisa descobrir os poderes dela. Então, por que ele foi ajudar o Adam e não ajudar a Juliette logo de primeira? Entendeu? Bom, gente, esses foram os livros que eu li nesses últimos 3 meses. Eu sei que o vídeo ficou bem grande, então eu vou editar tudo ainda e eu vou tentar deixar ele um pouco menor. Mas se você chegou até aqui, comenta o último livro e deixa seu like, se inscreva no canal também. E é isso, até o próximo vídeo.